Atenção! Antes de começar este vídeo, tenho um recado muito importante para dar para vocês. Se vocês acompanharam a história até aqui, ok, você pode continuar. Se não, para não faltar nenhum detalhe, eu recomendo você não abandonar o canal até ver o capítulo anterior, clicando no card acima. Tendo dito isso, aproveitem o vídeo. Sidney Sheldon, A Perseguição, capítulo 6. É assim que continuo nesse negócio, fazendo meu trabalho e ficando de boca fechada. Excelente, quero que descubra um rapaz para mim, meu sobrinho. Ele sofreu um colapso nervoso. Quero que você o encontre e traga de volta para cá. Por que ele fugiu? Não é da sua conta. Apenas pensei que poderia ajudar se soubesse. Fornecerei uma fotografia. Ele não tem amigos nem dinheiro. Não deve estar longe daqui. Não deve ser muito difícil localizar um garoto japonês andando pelas ruas. Teru estudou sem Collins por um momento. Seria um erro de sua parte subestimar a inteligência do rapaz. Ele tentará se esconder. Pode demorar um pouco se ele... Não, quero que o descubra o mais depressa possível. Pagarei seus honorários em dobro, mais uma gratificação de $50.000 quando o trouxer para cá. O detetive engoliu em seco. 50 mil? Isso mesmo. Há mais uma coisa que deve saber. Meu sobrinho já assassinou um homem. Se tiver de matá-lo em legítima defesa. Teru fez uma pausa. Ninguém poderá culpá-lo. E mesmo assim ganhará a gratificação. Uma expressão pensativa surgiu no rosto de Sam Collins. Quero $1.000 adiantados. Não tem problema. Só quero que o encontre. Confie em mim. Mas Teru não confiava em ninguém. Não podia se dar ao luxo de correr qualquer risco. Depois que o detetive particular se retirou, Teru Sato fechou os olhos e sentou-se imóvel, planejando seu próximo movimento. Imaginou-se no lugar do sobrinho. Para onde iria se fosse Masao? Onde tentaria se esconder? Em Manhattan, com sua população de 10 milhões de pessoas. Era o lugar que o rapaz escolheria. Um detetive particular, mesmo esperto, provavelmente não conseguiria descobri-lo. Ou pelo menos não com a rapidez necessária. Portanto, tinha que haver outro meio seguro. E Teru, como era mestre de xadrez, pensou a respeito e sorriu. Era uma excelente ideia. Simples e infalível. Masao seria apanhado em poucas horas. Manhattan à noite era um lugar fascinante. Cintilava com milhões de luzes. Havia luzes do prédio e cartazes de vitrines iluminadas, os faróis de milhares de carros. Masao admirou os patinadores no Rockefeller Center. Passeou pela área dos teatros, onde eram apresentados os maiores shows da Broadway. Passou pelo Sardes, o famoso restaurante teatral, onde já estavam os principais artistas do palco.
Parou diante da biblioteca pública, o maior do mundo. Contemplou os enormes leões de pedra. Maravilhou-se com as vitrines das mais lindas lojas da Quinta Avenida. Lord Taylor, Bergdorf Goodman, Sachs, e o vestido que o lembravam de sua mãe. Pensou no quanto ela teria gostado de uma coisa ou outra. Mas a mãe se fora para sempre, seu pai também. E Masao experimentou uma profunda e terrível sensação de perda. Tinha de permanecer vivo, não apenas por si mesmo, mas também pelos pais. Sentiu uma fome súbita e compreendeu que há muito tempo já passara da hora do jantar. Teve a impressão, percorrendo a 7ª Avenida, de que havia centenas de restaurantes para escolher. Entrou no McDonald's familiar, com sua arcada dourada. Era como estar de volta a Tóquio. Quero um hambúrguer, por favor. Como vai querer? Não era como estar de volta a Tóquio. Ele olhou aturdido para a garçonete. Como disse, como vai querer? Mal passado, ao ponto ou bem passado? Masao não tinha a menor ideia do que a moça dizia. Olhou para um garoto ao seu lado, que comia um hambúrguer. Eu quero um igual, por favor. Certo. A garçonete virou-se e gritou para a cozinha. Um hambúrguer mal passado. Ela perguntara como ele queria que o hambúrguer fosse. Fritas? Masao ficou confuso outra vez. O que era fritas? Um prato de batata frita foi posto na frente do garoto. E Masao aproveitou a oportunidade. Fritas, disse ele. Descobriu que o palpite fora certo. Pediu outro sanduíche, mais batatas fritas e arrematou. Jantar com um milkshake de chocolate. Com licença, disse ele à garçonete. Estou procurando um hotel, um lugar barato. Pode me sugerir algum? Há uma porção aqui. Masao interrompeu-a. Desculpe, mas pode falar mais devagar, por favor? Claro, há uma porção por aqui, mas alguns são meio perigosos à noite. Seria melhor se fosse para o East Side. Muito obrigado. Masao saiu e foi andando para o East Side. Observou que havia ônibus passando por toda a rua, mas preferia caminhar. Havia muitas coisas para ver. O fascínio pela cidade quase o fez esquecer do perigo que corria. Levaria anos para conhecer realmente toda a cidade de Nova York, pensou Masao. Amanhã procurarei um emprego. Muito em breve Teru me esquecerá e poderei então entrar em ação. Encontrarei um meio de derrotá-lo. Ele passou por um hotel de aparência razoável, perto da Lexington Avenue, e decidiu que serviria a milhares de hotéis de Nova York. O tio não poderia investigar todos. Ficaria seguro ali. O saguão estava quase vazio. O recepcionista era japonês
Por um instante Masao pensou em ir embora. E se Teruo usasse uma rede de japoneses para localizá-lo. Era bem provável que houvesse uma colônia unida em Nova York, com a maior facilidade para a troca de informações. Estou sendo paranoico, concluiu Masao. Nem todos podem ser inimigos. Ele se aproximou da recepção. Eu gostaria de ter um quarto para a noite, por favor. Masao falou em japonês. O recepcionista respondeu da mesma língua. Foi só então que Masao compreendeu o quanto sentiria falta de sua língua. O japonês era uma língua tão civilizada, tão fácil de compreender, mas registrou-se sobre um nome falso. Por que assumir qualquer risco? E foi conduzido ao quarto. Era pequeno, apertado, mas limpo e barato. Masao deitou pensando nos acontecimentos nos últimos dias. O acidente de avião que matara seus pais, a viagem para a América, as coisas terríveis que ocorreram na casa à beira do lago, culminando com a morte do motorista Higashi. Masao pensou de maneira como escapará. Apenas de cueca e camiseta. Pensou na corrida, no prêmio da sua vitória. Tivera sorte até agora. Mas se perguntou por quanto tempo mais poderia contar com a sorte. E adormeceu. Foi despertado pelo sol brilhando através da janela. Abriu os olhos. Sentiu-se revigorado e descansado. Olhou para o relógio de pulso. 11 horas da manhã. Dormira por quase 12 horas. Lavou-se no pequeno banheiro no fim do corredor. Vestiu suas mesmas roupas que usara no dia anterior. Era tudo o que ele tinha. Assim que obtivesse emprego, compraria mais roupas. Agora, porém, tinha que pensar em comer. Masao decidiu que seria um grande jejum ao estilo americano. O suco de laranja, ovos com bacon e panquecas. Na noite anterior, notara uma lanchonete a 2 quarteirões do hotel. Seguiu para lá. Talvez lhe dessem um emprego de balconista. Chegou à esquina, ficou esperando o sinal de trânsito mudar. Um caminhão parou ao lado da banca de jornais da esquina. E um homem na traseira jogou uma pilha de jornais vespertinos na calçada. O sinal mudou para verde e os pedestres começaram a atravessar a rua. Mas Masao permaneceu paralisado na esquina. Na primeira página do jornal havia sua fotografia. A manchete dizia: polícia procura rapaz que assassinou o motorista. Teruo Sato tomara a iniciativa. De um instante para outro, todos se tornaram inimigos. Masao experimentou uma sensação de que se encontrava sobre a luz dos refletores. Completamente nu. Não era mais uma figura anônima, perdido numa multidão de estranhos. Tornara-se um alvo, objetivo de uma caçada policial. Estranhos pareciam fitá-lo com maior atenção.
comparando seu rosto com o retrato da primeira página do jornal. Masao ainda estava tonto com o choque da palavra assassinou. A morte de Higashi foi um acidente. Teruo sabia disso, mas distorcera os fatos para montar sua armadilha. Masao podia ser julgado, condenado à prisão pelo resto da sua vida. Talvez mesmo executado. E assim não haveria como impedir que Teruo se apossasse da companhia. Um guarda uniformizado se aproximava e Masao tratou de se virar. As ruas não eram mais seguras para ele. Seria fácil reconhecer seu rosto. Entre todos aqueles brancos, eles tinham um bairro japonês em Nova York. O primeiro impulso de Masao foi descobrir onde ficava e ir para lá, sumindo entre outros rostos japoneses. Mas hesitou. Era bem provável que fosse o primeiro lugar que a polícia o procuraria. Haveria detetives por lá, com sua foto, revistando as ruas, hotéis, restaurantes. Não seria seguro. Nenhum lugar era seguro. Nem mesmo ousava voltar ao hotel que passara a noite. O guarda já passava por ele, mas parou. Olhou em sua direção, mas só afastou-se, andando devagar, o cérebro em disparada. Tentando determinar o que fazer, a situação parecia desesperadora. Sua vida corria perigo. Todos o procuravam. Se a polícia não o prendesse, Teruo o pegaria. A rede de indústrias Matsumoto era vasta. Exercia uma influência poderosa. E Teruo usaria essa influência para destruí-lo. E de repente, Masao teve uma ideia. Havia um lugar em que ninguém pensaria em procurá-lo. Nem mesmo Teruo. Pela primeira vez, Masao começou a sentir um raio de esperança. Este conto continua no próximo capítulo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos e família para ajudar o canal a crescer. Se vocês não estiverem muito ocupados e puderem ficar mais um pouco, eu tenho outra sugestão de vídeo muito interessante. Eu aposto que vocês irão gostar. Com isso, eu me despeço de vocês, fazendo elas aparecerem. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.